capítulo 2, irmãos. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, né? Então, Deus faz milagre em casamentos, não é, pastor? Deus faz milagre em casamentos. Fez no meu, e eu creio que pode fazer no seu, e naquele que você tem orado, na vida daquele casal que você tem orado, tem buscado e clamado a Deus por aquelas vidas. Amém? O texto diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, e chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Teu casamento está uma água, né? Transformar em vinho. Jesus pode transformar um vinho saboroso, alegrar a tua vida, transformar o teu casamento, por mais novo ou mais velho que seja. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Jesus faz milagre, não só cura, transforma, liberta. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós viemos aqui para te adorar, viemos aqui nessa noite para buscar a tua presença, ó Deus, e queremos que renovados, transformados, purificados pela tua água, ó Deus amado, fortalecidos na fé, Senhor, como casal, ó Deus amado, como cônjuges, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, precisa ser transformado, alguma coisinha lá no fundo do coração precisa ser mudado. Senhor, o Senhor faz milagres e nós cremos nisso. Faz um milagre nessa noite, Pai. Nós cremos na ação do Teu Espírito. Queremos Te louvar, aceita o nosso louvor nessa hora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glória
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Diga isso ao Senhor: vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para... saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Pai, nós te louvamos, ó Deus. Ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, estendeu a sua mão para nós, ó Deus, estando nós mortos, ó Deus, os nossos delitos e pecados. Nós estávamos destinados, ó Pai, ao inferno, ó Deus, eternamente, Pai, mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor sempre tem misericórdia por nós, ó Pai, e sempre, ó Pai, estende a sua mão para as nossas vidas, ó Deus. Oh Deus, e nos resgatou e nos transportou, ó Deus, para a sua maravilhosa luz, ó Pai. Muito obrigado por isso, ó Deus. E nós nessa hora lembramos, ó Deus, e clamamos: perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, as nossas transgressões, ó Deus, aquilo, ó Pai, que tem entristecido, ó Pai, o teu coração, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, ó Deus, que somos imperfeitos, ó Pai, que precisamos da tua graça, que precisamos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, ó Pai, que o sangue de Jesus sobre os nossos relacionamentos, ó Deus, sobre o nosso relacionamento, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, nós clamamos: perdoa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Nós olhamos para a cruz, amém, irmãos? Olhamos para a cruz, e para a cruz nós vamos. Aleluia. Cientes, ó, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por nós, por cada um de nós. Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou gentilmente me atraiu e
sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Pai. Nós somos quebrantados pelo teu amor, ó Deus, aleluia. O teu amor nos constrange, Pai, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, Pai. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, aleluia, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas e agora, igreja? Mas agora pela cruz eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Pai. Nós, ó Pai, nos quebrantamos. Declare isso ao Senhor. Declare isso ao Senhor. Oh, quanto você reconhece o amor do Senhor Jesus, oh, pela sua vida, pela vida do seu cônjuge, pela sua família, o quanto o amor de Deus nos acolheu. Oh Deus, o que seríamos nós, ó Pai, se não fosse o Senhor no nosso casamento, ó Deus, no nosso relacionamento, ó Deus, o que seria das nossas vidas, ó Pai? Estaríamos perdidos, ó Pai, nos delitos e pecados, ó Deus, mas o Senhor, ó Pai, trouxe luz, ó Pai, às nossas vidas. O Senhor trouxe luz aos nossos relacionamentos, ó Pai. O Senhor nos salvou, ó Pai. O Senhor está, ó Pai, disponível a nós, ó Pai. Basta, ó Pai, nós aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ó Pai. Oh Deus amado, e nós aceitamos, ó Pai, dia após dia, Senhor, dia após dia, ó Pai. Oh Deus, tenha liberdade, ó Pai, nas nossas vidas, ó Deus. Tenha liberdade, ó Pai, no nosso relacionamento, ó Pai. Tenha liberdade, ó Pai, dentro das nossas casas, ó Deus. Em nome de Jesus, tenha liberdade, ó Pai, para nos ensinar, ó Deus, a conviver uns com os outros, ó Pai, em amor, ó Deus, em amor, em perfeito amor, ó Deus amado. O amor, ó Pai, o companheirismo, ó Deus. Oh Deus amado, o respeito, Senhor, ó Deus, que vem do Senhor, ó Pai, que vem de Ti, Senhor. Impressionante é o Teu amor, ó, para com a Tua igreja, ó Deus.
Impressionante é o teu amor, ó Pai, para com a tua igreja, ó Pai, que se entregou, que entregou o seu filho, ó Deus amado, para morrer na cruz do Calvário, pela sua noiva, Pai, pela sua noiva, Senhor, que é a igreja, ó Pai. Ó Deus, que nós tenhamos isso também no nosso coração, ó Pai. Cada cônjuge, ó Deus, ó Deus amado, que tenha esse sentimento, ó Pai, de se entregar, ó Deus, de se fazer feliz, ó Pai, ó Deus, aquele que nós amamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Só o Senhor merece, ó Pai, o louvor, ó Deus. Só o Senhor merece toda a honra e toda a glória, ó Pai, em tempo e fora de tempo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, porque o teu Santo Espírito está aqui, Senhor, e nós queremos te louvar, ó Pai, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Deus, aleluia, Pai. Ore ao Senhor, igreja. Abre a sua boca, não perca a oportunidade de declarar, Senhor. Quando dizemos que coroamos a ti, Senhor, queremos dizer: venha sobre nós o teu reino, Pai. Venha sobre nós o teu reino, ó Deus. Seja Senhor das nossas vidas, ó Deus. Seja Senhor, ó Pai, do nosso relacionamento, ó Deus. Seja Senhor das nossas decisões, ó Pai. Nós coroamos a ti, Senhor. Damos liberdade, Pai, ao teu Santo Espírito a agir sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus amado, tenha liberdade de agir, ó Pai, nesta noite, ó Pai, em cada coração, ó Deus, em cada lar aqui representado, ó Pai. Ó Deus, em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós coroamos o Senhor, ó Pai, nesta noite, ó Deus, para que o Senhor reine, ó Deus, nesse lugar, ó Pai, e fale conosco, ó Deus, com poder, com autoridade, ó Deus, com intrepidez, com unção através do teu servo. Coroamos a ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ó Deus. Seja Senhor das nossas vidas, a começar em mim, Senhor.
Senhor, a começar em mim, Senhor, a começar na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, coroamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, amém? Aleluia, glórias ao Teu nome. Farsone, está com a palavra, aleluia. Irmãos, deixa eu chamar o pastor Noé já aqui. Pastor Noé, acho que quase todos conhecem aqui, né? Psicólogo, irmão nosso, pastor da Igreja Batista Sul, na Getúlio Vargas, né? A palavra está com ele. Eu esqueci de avisar, não sei quem trouxe crianças, né? Mas o Paulo e a Eliane estão cuidando das crianças lá, meu irmão. Se tiver alguma criança para levar, tá? O berçário está aberto, tá bom? Em nome de Jesus. Boa noite, amados. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, Raquel não veio, minha esposa, porque ela está trabalhando fora de Bauru, e ela chega final de semana, e hoje ela chegou já próximo do momento de eu sair, né? E está sendo uma experiência, está sendo já há alguns anos, né? Meio complicada para nós, porque de uma hora para outra a Raquel teve que sair, então ela sai na segunda, volta na sexta, e às vezes hoje ela ficou no trabalho até mais tarde. E é interessante que a Raquel em casa era todo mundo sossegado, as coisas ficavam tudo certinho, tudo organizado, e de repente a hora que a Raquel saiu, aí nós nos perdemos em casa, eu, Paulo, Lia, né, com os meus filhos. E nessa experiência eu cresci bastante, me tornei dono de casa, né? Já sei lavar a louça certinho, já sei que a tampa, o cabo faz parte da panela na hora de lavar, né? Essas coisas assim que... Mas é interessante que nós fizemos um combinado em casa, de deixar a casa bem organizada sempre nos finais de semana, tudo certinho, tudo arrumado, para a Raquel não ter que se envolver no trabalho, para a gente poder aproveitá-la mais. Para ela foi uma experiência boa também, está sendo, né? E nós sabemos que de tudo que nós temos, de tudo que Deus nos deu, se nós pararmos para analisar, depois da nossa salvação, depois da vida eterna com Deus, o que nós temos de mais importante é a nossa família. E Deus deu um ao outro no casamento, casalzinho simpático, né? Deus deu um ao outro no casamento. Obrigado. Okay. E quando Deus deu a esposa ao marido e o marido à esposa, a Bíblia diz que ele está abençoando a pessoa. Então não tem como nós negarmos que o nosso cônjuge é uma bênção de Deus. É algo que Deus acrescentou às nossas vidas para nos abençoar e também colocou uma pessoa junto conosco para que nós tenhamos a obrigação de ser bênção na vida dessa pessoa, né? Aí vai uma perguntinha para você responder para você mesmo. Tem sido bênção na vida de quem Deus colocou ao seu lado para você ter esse compromisso com Deus de abençoar essa pessoa? Temos abençoado a pessoa com quem convivemos, que Deus nos deu para abençoarmos, né? Eu me lembro de numa ocasião, eu estava saindo para trabalhar, eu já estava no portão de casa, a minha filha ali, ela deveria ter uns 12 anos na época, e ela estava no computador, e a Raquel falou, né, a minha esposa falou alguma coisa para ela, ou para ela sair, ou para ajudar em alguma coisa, e lá do portão eu ouvi minha filha falar para a Raquel: vê se me erra, larga do meu pé. E aquilo soou estranho para mim. Eu lembro que eu voltei lá, ela estava no computador ainda, e na sala que tem um computador, tem uma poltrona assim, eu peguei bem firme no ombro da Lia, joguei ela na poltrona,
coloquei o dedo na cara dela e falei: escuta aqui, menina, eu não admito que nem você e ninguém trate a minha esposa desse jeito. Ela ficou até assustada. Eu falei: estou dizendo bem claro, eu não estou falando a tua mãe. Falei: a minha esposa. Porque bem antes de você ser minha filha, ela era minha esposa, viu? E estou saindo para trabalhar, depois eu quero ver como que vai ficar isso. E aí eu voltei do trabalho à tarde, à noite, e eu lembro que ali ficou dando umas voltas ali, me olhando, meio... Aí ela me chamou e falou: pai, aquele negócio lá com a mãe, está tudo certo, tá? Eu já conversei com ela, já pedi perdão para ela. Eu falei: está tudo certo, filha? Tá. Eu falei: então, Deus abençoe você, mas a mensagem continua valendo. Né? Amados, muitas vezes, depois eu tive pensando isso, quantas vezes Deus não tem essa mesma ação conosco, às vezes de pegar a gente, colocar num canto e falar: eu não admito que você trate a pessoa que eu coloquei ao teu lado para você cuidar dessa forma. Quantas vezes Deus, devido ao nosso tratamento, às vezes a forma que nós nos dirigimos, nos referimos ou nos posicionamos com a pessoa que Deus colocou para estar conosco, e muito mais do que ofender a pessoa, nós estamos ofendendo a Deus. Eu creio que naquele momento que a Lia falou aquilo, ela me ofendeu talvez mais do que ela ofendeu Raquel naquele momento. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Primeiro, uma coisa que eu queria dizer é que ninguém é dono de ninguém. Nós não somos donos uns dos outros, né? Na nossa cultura, o homem normalmente tem uma certa prevalência por conta da nossa estruturação de sociedade, né, que é mais judaica, mais onde o homem ele tem um valor maior, vamos dizer assim, do ponto de vista humano. Mas é interessante quando se fala em dono, né? Esse dia eu fui pegar um resultado do exame da Raquel, essa semana, numa clínica, e na clínica tinha várias moças sentadas assim, atendendo o público ali, né? E quando bateu minha senha, fui bem no meio, acho que estava em 5, tinha 2 de um lado, 2 de um outro e uma moça no meio, todo mundo ali preocupado com o seu trabalho, olhando. Aí a moça pegou aquele papelzinho, né, da requisição lá do exame, aí foi, voltou, começou a preencher uma ficha, de cabeça baixa mesmo, sem olhar para mim, ela perguntou: o que o senhor é dela? E eu respondi bem naturalmente, assim: dono. Imediatamente, todo mundo olhou para mim, assim, meio que assustado. Aí a moça que estava na minha frente, sim, meio sem jeito, falou: nossa, moço. Ela até perdeu a noção, me chamou de moço, né? Nossa, moço, mas não pode falar assim. Aí a outra falou, a outra já levou mais assim, falou: ah, você é o dono dela, quanto você pagou por ela? Aí eu acabei de matar, né? Eu peguei e falei assim: faz 25 anos que eu estou pagando e não terminei ainda, viu? Aí ela entendeu, né, que... Aí nós sorrimos, tal. Eu falei: gente, não é nada disso não, viu? Eu estou falando isso, ainda brinquei, né? Eu estou falando isso porque eu estou longe dela. Se ela estivesse aqui, eu não teria essa coragem toda. E interessante, né? Que falar que ser dono choca, né? É uma coisa que causa um impacto. Mas vocês sabiam que na relação casamento não existe esse olhar de dono, de propriedade, né? Como às vezes, mas às vezes na prática é exercido isso. Um quer ser dono do outro. E vocês percebem que quando o diabo foi tentar Jó, que ele chegou para Jesus e falou: olha,
Jesus fez uma pergunta: você viu meu servo Jó? Você viu um homem fiel, né? Um servo íntegro? Aí ele disse: também, com tanta, o Senhor acumulou ele de riqueza, de bênção, um homem desse tem que ser fiel mesmo, tem que ser, né? Aí, interessante que Deus dá uma permissão, toca em tudo o que ele tem, tudo que ele tem, tudo que é dele, que ele é dono. Aí, nessa permissão, incluiu até os filhos, entrou como propriedade, porque ele perdeu tudo que era propriedade, inclusive os filhos. A esposa não. A esposa continuou. A esposa, ali fica bem claro nesse texto, que a esposa não é propriedade. Alguns riram aqui, porque às vezes a pessoa fala que deixou a esposa que era para aumentar o sofrimento dele, né? Tem uns que... Mas não é nada disso, não. Ali fica bem claro uma coisa: o Jó não era proprietário da esposa. E, inclusive, você vê que os filhos, né, foram os bens todos. E a esposa estava ali. Por que isso? Porque Deus, quando instituiu o casamento, ele disse: os dois são uma só carne. Os dois formam um. Né? E dentro disso, nós vemos, então, assim, o foco, a visão de Deus para o casamento. A visão de Deus no que ele diz respeito à família. E como o irmão abriu aqui a fala dele, no capítulo 2 de João, uma vez eu falei já a essa igreja mesmo, a respeito desse texto, de quando se transforma água em vinho, né? É interessante que foi que Deus ele encerra, né, o Antigo Testamento, o último versículo do Antigo Testamento é sobre família, pais e filhos. Que os pais deveriam voltar os seus corações aos filhos e os filhos voltar o coração aos pais. Por quê? Porque hoje nós vemos isso acontecer. O coração dos pais não estão nos filhos, estão no que os filhos vão ser, no futuro dos filhos. Então investe em escola e mais umas 4, 5 idiomas e tudo, porque ele quer que o filho dele seja o melhor, que ele tenha a melhor escola, a melhor faculdade, o melhor trabalho, ganhe muito dinheiro e seja feliz. Essa é a ideologia da época que nós vivemos, como se ter muito dinheiro seria o mesmo de ser feliz. Então, empenhado nisso, nós cristãos fazemos isso também. Investimos tudo, só que nós exercemos uma cobrança muito grande em cima dos filhos para ele corresponder a essa expectativa nossa de ser o melhor. E o nosso coração desfoca da criança que precisa de uma brincadeira, precisa de um pai próximo, precisa de um pai que saiba dos medos dele, das necessidades, dos problemas que ele enfrenta, porque esse pai, ele não vê mais a criança, ele vê um adultinho ali. Então, ele cobra responsabilidades constantes para que ele seja isso no futuro. Infelizmente, então, o coração do pai não estando no filho, mas no futuro do filho, o filho desloca o coração do pai também, porque o pai, ele começa a suprir as necessidades do filho com coisas. Não é o afeto, não é o abraço, não é o carinho, não é o olho no olho. Às vezes, nós não avaliamos a importância de você olhar no olho do seu filho e falar: filho, eu te amo. Dizer para o filho: filho, você é importante para mim, você é um presente que Deus me deu. Dar um abraço no seu filho quando chega em casa ou quando sai. Essas práticas se perderam hoje. Hoje, o pai às vezes chega em casa e ele quer saber como foi na escola hoje. Quanto você tirou em tal coisa? Quanto é uma constante cobrança. Por outro lado, o pai, por não ter o afeto, a gente tenta substituir o afeto com brinquedos, com coisas, porque há uma confusão aí. Nós confundimos felicidade com alegria. Alegria é uma emoção de momento, alegria é uma coisa que você
acontece algo que você julga bom na sua vida, você fica alegre, mas alegria não é felicidade. A felicidade é um estado de alma, é uma segurança que a pessoa tem, que o faz viver bem, estar satisfeito com a vida. Por exemplo, uma pessoa, se eu perguntar agora, você é feliz? Quase todos aqui vão me dizer, ou talvez todos, eu sou feliz. E é feliz mesmo. Mas você, feliz, você se alegra, você se entristece também. Dentro da felicidade cabe a alegria, cabe a tristeza. Dentro da felicidade cabe a vitória, cabe o fracasso também. Dentro da felicidade cabe a dor, cabe o prazer. Todas essas coisas, essas contingências todas faz parte da vida. Uma pessoa feliz, ele tem uma vida feliz, apesar de todas essas coisas que permeiam o viver diário nosso. Jesus, ele teve tristeza, teve alegria, ele chorou, ele se alimentou, ele teve toda uma vida 100% humana, e a Bíblia fala uma coisa, que ele foi em tudo tentado. Ele passou por todas as tentações que nós passamos, tanto na vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida emocional, nossa vida íntima, na nossa sexualidade. Jesus em tudo foi tentado, por isso ele pode se compadecer de nós, porque apesar de ser tentado, ele não cedeu à tentação, ele não pecou, e ele pode estar conosco. Então, às vezes, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, de uma certa forma, fazendo os nossos filhos alegres. Nós queremos vê-los alegres, mas a alegria não é felicidade. Tem muitas crianças que hoje recebem um presente, tem aquele momento de alegria, no dia seguinte, se não tiver um outro problema, ele não está mais alegre. É uma emoção. E quando isso se transforma num transtorno terrível, que é o transtorno que a criança desenvolve de um imediatismo, de uma busca de aquisição de prazer através da compra. Isso acontece muito hoje. E é interessante que quando a criança vai olhando para o pai, e o coração dele não está no pai como um pai que dá segurança, proteção, amor, afeto, carinho, ele vê um pai que dá coisas, um pai que é provedor de bens. Então, o coração dele não está mais no pai, está naquilo que o pai pode dar. E chega uma época em que tudo que o pai tem, e a única coisa que impede de ser dele é o próprio pai, eles tiram da frente, mata. Infelizmente tem acontecido muito isso. Ele não vê mais o pai, ele vê aquilo que o pai possui, aquilo que o pai pode dar. E às vezes o próprio pai se torna um empecilho para ele chegar até isso. E a Bíblia encerra o Antigo Testamento falando nisso. Interessante que Jesus abre o ministério dele, com os milagres, num casamento também, né, que o irmão falou. E esse casamento, você vê o que acabou no casamento? Vinho. O vinho no Antigo Testamento, vocês podem ver, ele representa o quê? Alegria, felicidade, prazer, festa. Gente, quando acaba isso num casamento é triste, viu? Quando o casamento perde a alegria, quando num casamento se perde o prazer de olhar nos olhos, quando num casamento se perde a festa, ele vai caindo num estado que parece que não tem significado para estar junto. Não tinha mais significado para aquele povo continuar naquela festa sem o vinho. Acabou. Mas é impressionante ali a figura de Jesus. Começa por um versículo que diz assim: Jesus estava presente com os seus discípulos, né, ali naquele casamento. Antes disso fala, Jesus também fora convidado. Entra aí uma proposta, convide Jesus para o seu casamento. Não tem como ser diferente.
E quando o vinho acaba, né, quer dizer, quando acaba a alegria, acabou a festa, acabou o prazer, acabou tudo isso, aí Jesus entra em cena. Ele diz: encham as talhas com água. E quando trouxeram, ele transforma a água em vinho e manda servir. E aí o povo fica, aí sim, o povo fica impressionado. Fala: pera um pouquinho, é diferente isso aqui. Normalmente nos casamentos por aí, né? Porque o mestre de cerimônia não era o primeiro que ele estava fazendo. Quantos talvez ele já tivesse feito, né? Ele falou: opa, espera um pouquinho, esse casamento é diferente. Nos outros casamentos serve primeiro o vinho bom, o melhor vinho, não é nem o bom, é o melhor vinho. Aí quando todo mundo já bebeu bastante, aí serve o outro vinho. Aí pode ser qualquer outro vinho, já estão meio embriagados mesmo. Mas nesse casamento é diferente. O noivo guardou o melhor vinho para depois. Como que isso aconteceu, né? E é exatamente o que acontece no nosso casamento, quando Jesus também está no casamento, quando ele é convidado. Às vezes passou aquele primeiro vinho, a paixão, aquele momento que só vemos as virtudes, as qualidades, aquele momento de prazer, das descobertas juntos, e de repente, quando começa a morrer isso, parece que a coisa vai caindo num ponto em que perde o significado. Aí é hora de Jesus entrar em ação e criar um vinho melhor, transformar. E o mundo fica pasmo com isso, fala: já era para estar em outra condição. Agora era para estar tomando aquele vinho de estar junto porque tem filho. Era para tomar aquele vinho que está junto porque a igreja não permite separação. Era para estar junto porque a família dele ou a família dela não pode sofrer esse abalo de uma separação. Esse vinho é terrível. Esse é o vinho que se serve depois nos casamentos onde não tem Jesus. Não é o caso. Mas uma parte importante aí é quando a mãe de Jesus vai falar para ele que está acabando o vinho. Ele fala: o que eu tenho contigo, mulher? Interessante, parece que Jesus foi meio ríspido com ela, né? Uma vez eu até cheguei a pensar: gente, isso não está escrito na Bíblia não, é pensamento meu. Jesus falou: e o que eu tenho com isso? Ué, não é a minha vez, não é meu momento, não é minha hora, foi o que ele falou. Se Jesus disse que não era a hora dele, era a hora de quem então? Aquela hora ali. Era a hora das pessoas fazer o que deveriam fazer. Era o momento do homem, do ser humano agir. E é interessante que Jesus, ele quer que nós participemos dos seus milagres. E Jesus quer que você participe do milagre que ele pode fazer no seu casamento. Ele quer nos dar esse privilégio. Como? Jesus poderia olhar para aquelas talhas secas mesmo, sem água, e fazer um milagre, encher de vinho. O milagre seria o mesmo. Mas Jesus, ele já imaginou o privilégio, o prazer das pessoas que participaram desse milagre com Jesus? As pessoas que encheram as talhas? Às vezes Jesus está pedindo para nós: encham as talhas. O vinho acabou, mas encham as talhas. Façam aquilo que é para vocês fazer. A Bíblia, quando se refere a casamento, à vida conjugal, ela dá orientações seguras a respeito daquilo que nós devemos fazer. A Bíblia fala a forma que eu devo tratar minha esposa e como minha esposa deve me tratar. Eu atendo alguns casais, já atendi muitos, e é interessante que eu já ouvi muitas pessoas falar: eu estou desanimado desse casamento. Eu já entreguei nas mãos de Deus, o que Ele fizer está bom. E às vezes eu já tive que falar: olha, só tem uma coisinha aí. Não foi com Deus que o seu marido se casou, ou para a esposa. Não foi com Deus que a sua esposa se casou.
Porque às vezes essa postura de ficar acomodado no canto, na nossa área de conforto, muitas vezes essa acomodação não é fé em Deus. A fé em Deus, ela exige uma ação, uma atitude. Essa fé de ficar sentado esperando as coisas acontecer, isso é acomodação. Deus não quer ninguém acomodado, não quer que estejamos acomodados no nosso relacionamento. Deus espera de nós uma ação. Ele espera da gente que seja feito algo que nós precisamos fazer. Tem uma música do Oswaldo Montenegro que chama Grita em Casais. Tem uma frasezinha dessa música que me chama a atenção. Ele diz: gritem casais que confundem tédio com paz. Às vezes o casamento é um tédio, está morto, mas a pessoa convive junto, não briga, mas também não faz mais nada. É o tédio completo. E se alguém pergunta como está o seu casamento, está ótimo. Eu e minha esposa, nós nunca brigamos. Mas também não briga e não faz mais nada, como eu disse, né? É um tédio. Casamento não é isso, não é apenas habitar juntos. O casamento é desfrutar um do outro. Quando eu falo isso, não é só na sexualidade, não. É a companhia. Gente, eu tenho um prazer enorme de ficar perto da minha esposa jogando conversa fora. Brincando com a vida. Eu gosto. E como que nós enchemos essas talhas? Aí a Bíblia nos orienta. Vamos dar uma olhada aqui no... Acho que precisa fechar alguma coisa ali. É que eu sou meio ruim de mídia, viu? Eu me lembro que uma vez eu estava, no tempo que eu fazia faculdade, a mídia mais avançada que tinha era o retroprojetor. Na época, né? E o retroprojetor ficava aqui, você colocava uma transparência, né? E ele projetava na tela. Aí eu lembro que eu estava apresentando um trabalho na faculdade, levei até uma anteninha. Não tinha esse negocinho aí de pontuar aí o laser. Eu lembro que eu estava explicando assim com aquela anteninha, e um ventilador ligado mexeu na transparência e a imagem começou a descer, e eu tentando segurar a imagem na tela. quase que a sala quebra lá, o pessoal vendo. A mídia sempre me deu trabalho. Olha, aqui ele diz: ser feliz é direito e dever do cristão. Você já pensou que você tem o direito de ser feliz? É um direito. Foi Deus que deu. Porque às vezes nós não exercemos. Porque tem a outra palavrinha que também é um dever. Eu devo ser feliz. Então eu devo lutar, eu devo fazer alguma coisa para ser feliz. Todos nós precisamos investir. Esse negócio aqui não está funcionando muito, não. Então eu sou ruim mesmo, né? É aqui, então? Ainda bem que não sou eu, viu? É a pilha, viu? Nós vamos tirar uma oferta no final para comprar pilha. Não é assim que fala. Mas enquanto ele arruma ali, troca a pilha, mudou. É o seguinte, eu queria falar para vocês. Qual é o melhor lugar do mundo para você? Pensa nisso. Qual o melhor lugar do mundo para você? Quem não pensou em casa, está errado. Não é verdade. Gente, a nossa casa, ela tem que ser o lugar melhor para nós.
Quando estamos no trabalho, na rua, ou até de férias, a gente tem que sentir falta nós temos que sentir falta da nossa casa. Não é falta dos móveis, não, falta da casa, da vida, da dinâmica da casa. Nós precisamos disso. Quando eu estou em casa, eu sou bem caseiro. Eu gosto de estar com minha esposa, meus filhos, às vezes coisas bobas. Um dia eu estava em casa à tarde, é raro eu ficar à tarde em casa, e o que eu estava fazendo lá? Estava eu, Paulo ali, meus filhos, assim, no quarto, na televisão lá, eu falei, o que está passando? A gente que eu digo eu, tenho mania de ficar, como a maioria dos homens, ficar mudando de canal, né? Aí, nessas de mudança, aí um programa lá que se chama Briga de Família, já viu isso? Eu falei, nossa, esse programa aí é briga de família? Aí comecei a olhar aquilo, eu, Paulo e a Lia. Gente, você acredita que nós ficamos... O programa é longo, viu? Era briga que não acabava mais. E nós ali, dando risada e vendo, né? Porque é um negócio absurdo, rindo e tal. Aí, quando terminamos lá, tal, a Raquel estava em um outro cômodo lá, ela falou assim... Nossa, o que você estava assistindo? Assim, era bom? Assim, não é briga de família. Eu falei, nossa, mas perder tempo com isso? Eu falei, não. O programa realmente não... Mas aquele tempo ali, com meus filhos, conversando, rindo, se divertindo com eles, valeu mais do que qualquer outro programa que fosse, entendeu? O motivo não estava no programa, estava naquilo que o programa estava produzindo naquele momento na nossa interação, no nosso relacionamento. Foi um momento, eu presto atenção na vida, eu gosto de prestar atenção. Sabe por quê? Quando eu saí daqui hoje, esse tempo passou. Se eu vivi ele bem aqui, eu vivi. Se eu não vivi, eu não vou viver. Esse tempo não, posso viver outro. Mas esse daqui não. E para mim é um privilégio, né? A gente tá junto. Deus criou o relacionamento conjugal. Disse o Senhor, né? Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Homem aí, homem e mulher, viu? Tem jeito de você falar, eu gosto mais do meu lado direito do que do lado esquerdo e cuidar só de um lado? Às vezes nós fazemos isso. Não tem, artista tem muito isso, viu? Vai tirar foto, ele, opa, fotógrafo, tudo desse lado, que esse perfil meu aqui é melhor. Não tem isso? Eu sou o perfil lá, né? Da foto. Mas, na verdade, não tem como eu tratar de um lado do meu corpo e desprezar o outro. Por isso que a Bíblia fala que quando eu trato bem a minha esposa, não é a ela que eu estou tratando bem, eu estou tratando bem a mim mesmo. Quando eu a respeito, eu estou respeitando a mim mesmo. Quando eu me empenho em cuidar dela, eu estou cuidando de mim mesmo. E o contrário também é válido, né? Pode passar a próxima. É um texto meio longo, eu vou ler, mas... O apóstolo Paulo, ele ensina, né? Ele fala isso daí. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Isso em tudo na vida. Toda atitude minha, eu devo ter uma pergunta. Algo na minha mente que é um filtro. Isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Eu não tenho que estar tão preocupado se eu estou agradando ou desagradando a minha esposa. Vocês percebem isso? Mas se eu tiver essa preocupação básica, isso que eu estou fazendo para ela ou com ela agrada a Deus? Agrada ao Senhor? Por isso que a Bíblia fala que tudo que nós fazemos devemos fazer como que para o Senhor. Porque se eu desrespeito minha esposa, se eu brigo, se eu agrido, se eu faço coisas assim, será que eu estou desagradando ela e agradando a Deus? Não tem como. A minha preocupação, a nossa preocupação anterior é agradar a Deus, e com certeza você vai agradar a pessoa. Porque Deus quer o melhor para aquela pessoa. Não hajam
como pessoas sem juízo, mas procurem entender e o que o Senhor quer que vocês façam. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Aí vem a parte do marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Está aí fechando a síntese do apóstolo Paulo sobre o casamento, o relacionamento na vida conjugal. Ele está dizendo exatamente isso. Faz o que agrada ao Senhor, faz aquilo que você sabe que no seu relacionamento você está agradando a Deus, você está correspondendo à expectativa de Deus. E ele diz que quem não faz isso são pessoas que não têm juízo. Não ajam como uma pessoa sem juízo. O que ele está dizendo? Uma pessoa que não tem um bom siso, que não tem um discernimento, que não tenha juízo, com certeza ele vai maltratar a pessoa com quem ele convive. Ele vai deixar a desejar. E depois, quando ele fala com a mulher para ser obediente ao homem, ele faz ali uma analogia com a igreja. Mas quando ele se refere ao marido, ele fala: ame como eu amei a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Às vezes, quando nós falamos no papel da submissão da mulher, muita gente fala: mas crente é terrível, a mulher tem que obedecer em tudo, a mulher tem que ser tapete, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e fala um monte de bobeira, de coisa. Eu duvido entre as mulheres que estão aqui, se tiver um marido que te ame, como Jesus amou a igreja, que deu a vida por ela, eu duvido se precisa ele cobrar alguma coisa de você ou falar que você deve obedecê-lo. Não precisa. O homem, se ele ama a esposa dele, do jeito que a Bíblia manda que ame, que deve amar, cuidar dela, porque ele deve amar como Jesus amou a igreja. E como Jesus amou a igreja, ele deu a vida dele pela igreja, tudo bem, mas não foi só isso. Ele cuidou da igreja. Ele supriu a igreja. Ele perdoou a igreja. Ele suportou e suporta as debilidades da igreja. Jesus pede esse modelo, porque a partir do momento que o marido tratar a esposa da forma que Jesus trata a sua igreja, com certeza ele vai ter uma resposta do que a Bíblia diz, que é: a mulher obedeça como a Cristo. Como nós obedecemos a Cristo? Chorando? Sofrendo? Não, com alegria. Nós temos que dar condições no nosso relacionamento para que o outro possa vir. Gente, existe no casamento, no relacionamento, uma lei que rege tudo. Chama a lei da semeadura. Se nós plantarmos, nós colhemos. E nunca termina a colheita, porque nós estamos sempre plantando. Num casamento, num relacionamento onde as pessoas colhem e não plantam, uma hora acaba. Se eu quero colher sempre na minha casa, da minha esposa, respeito, fidelidade, amor, dedicação, companheirismo, se eu quero colher isso dela, eu tenho que semear, eu tenho que plantar isso nela. O grande problema nosso é que nós queremos ceifar, colher aquilo que muitas vezes nós não plantamos. Se eu não plantar nos meus filhos o respeito, a honestidade, se eu não plantar neles consideração por nós, com certeza ele não vai ter isso. E como eu planto fidelidade, amor, respeito, consideração, admiração, eu planto fazendo isso. Quando eu estou fazendo, eu estou plantando. Aí eu tenho certeza que eu vou colher.
O grande problema nosso é querer colher o que não plantamos. Às vezes até colhemos por um determinado tempo, mas acaba. Não tem outro jeito. Aquilo que não é semeado, acaba. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pode passar o próximo, por favor. O perdão é a maior prova do amor de Jesus por nós. Portanto, o perdão é a maior prova de amor no casamento. Gente, tem uma prova maior do amor de Jesus por você? Pegando só do básico aí. Você tem direito, todos nós, eu vou falar você, mas estou junto. Todos nós temos direito ao inferno, viu? Você já nasceu com ele. É isso. Mas Jesus nos amou de uma forma que ele nos perdoou. O perdão de Jesus nos coloca na posição de filhos de Deus. Nada mais importante na história da redenção do que o perdão. Foi pelos nossos pecados que Jesus morreu. Foi para nos perdoar que ele deu a vida dele. E dentro do casamento, o perdão é a maior prova de amor que existe. Pessoas que dizem, eu não perdoo, eu não vou me humilhar. Gente, não ama, não conhece o que é amor. O amor, ele exige perdão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é perdão? Não é sentimento. Perdão é decisão. Mesmo que o meu sentimento fala, você tem que xingar, você tem que gritar com ela. Se o meu sentimento disser isso, se eu realmente tiver uma atitude de perdão, eu vou sentir isso sim, mas eu vou dizer para o meu sentimento, não xingo, não grito, não ofendo, porque é a minha esposa. Eu tenho todo o direito de ir contra meus sentimentos quando eu perdoo. O perdão nada mais é do que a decisão de não maltratar, de não fazer mal, ainda que tudo na minha vida me impulsione, me mande para isso. Eu não obedeço aos meus instintos, eu tenho que obedecer à decisão que eu tomei diante de Deus e da pessoa, de perdoar aquela pessoa. E o que é perdoar? Eu não vou fazer mal, não vou pagar o mal com o mal, e esse sentimento está nas mãos de Deus, ele vai mudar. Gente, nunca, em momento algum, fala assim, eu não senti ainda de perdoar. Sabe quando você vai sentir? Nunca. Infelizmente, essa frase no meio cristão, ela tem uma certa aceitação, mas isso é errado. Esse negócio, eu preciso sentir para depois perdoar? Não é assim não. Eu tenho que perdoar para depois eu sentir. Eu tenho que decidir fazer o bem. Seja na minha casa ou fora da minha casa. Eu tenho que decidir ajudar aquela pessoa que me maltratou. Eu tenho que decidir a ir contra os meus impulsos. Quem obedece os impulsos instintivamente são animais. Quanto mais você controla seus impulsos, quanto mais você age pela sua decisão, pela sua determinação, pela sua escolha, mais humano e mais próximo da imagem e semelhança de Deus nós somos. É isso que nós precisamos. Resgatar essa imagem e semelhança de Deus, não agindo como animal por instinto. Minha raiva manda eu bater, eu bato. Minha raiva manda eu agredir, eu agrido. Minha raiva manda eu ofender, eu ofendo. Isso não é para o humano. Deus nos deu a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e falar, isso eu faço, isso eu não faço. E muitas vezes, quando eu quero fazer e não consigo, eu tenho um Deus que, através do Espírito Santo, me capacita a fazer aquilo que é correto. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos orienta e nos encaminha à verdade. É Ele quem faz. Nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não podemos contabilizar erro. Perdoe. Não sabe quando nós contabilizamos erros?
quando nós ficamos esperando sentir de perdoar. Nunca vai sentir, né? Então vai aumentando. E a Bíblia diz: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. Olha, raiva pode sentir. A Bíblia diz: irai-vos. Quem disse que a gente não se ira? Eu já me irei com a minha esposa, várias vezes. E ela comigo, acho mais do que eu com ela. Não tem dúvida disso. Mas, o que a minha ira mandou eu fazer? Coisa boa? Nunca. Assim também como eu sei que a ira dela não mandou ela fazer coisa boa comigo. Mas a gente precisa lutar contra esses sentimentos. A Bíblia fala que quando estiver com raiva, não pequem. Não fiquem um dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Isso é bíblico. Estar guardando mágoa, ressentimento, raiva dentro do casamento é uma brecha para o diabo destruir o teu casamento, o meu casamento, ou de qualquer pessoa, porque o propósito do diabo é matar, roubar, destruir, e está aí uma brecha. Esse é o perigo. O ato de perdoar faz o casal experimentar a graça de Deus, enquanto dá ao outro o que Deus tem graciosamente dado a cada um. Privilégio de perdoar e pedir perdão. Eu costumo dizer uma coisa: casamento é lugar de perdão e festa. Não tem casamento equilibrado, casamento que anda bem, com qualidade, se não houver esses dois elementos, perdão e festa. Gente, se empenhem, maridos, mulheres, se empenhem para que a casa de vocês, nós devemos pedir a Deus: Deus, a minha casa, Senhor, seja o melhor lugar do mundo para mim. Confesso a vocês, eu tenho um prazer muito grande. Quando eu atendo, às vezes, 10, 12 pacientes num dia lá na clínica, à tarde você já está estafado, está cansado, mas quando eu lembro que eu estou indo para casa, que me alivia, eu sinto um prazer muito grande. Eu tenho pressa de chegar em casa. Eu tenho vontade de estar em casa. Mas para que isso aconteça, nós temos que lutar por isso. Muitas vezes a pessoa com briguinhas, com cobrança, com coisas sem significado, faz da casa um lugar onde a pessoa quer ir para qualquer lugar, menos para casa. E você sabe o que está acontecendo com isso? Os bares cheios, pessoas saem das empresas hoje, inventaram o happy hour, né, que era 15 minutinhos, hoje o happy hour já está indo com umas 2, 3 horas. Sai da empresa, vai ali para o movimento de um barzinho, uma lanchonete, depois lá para as 11, meia-noite, chega bêbado em casa, dá licença que eu vou dormir e pronto. Porque não tem prazer em estar em casa. Nós precisamos disso. E vocês sabem quem é que faz isso? Nós que moramos na casa. Não tem jeito do pastor fazer, não tem jeito de Deus fazer, não tem jeito de ninguém fazer. Quem tem que fazer com que a sua casa seja um lugar bom, um lugar de refúgio, um lugar que você pode estar com a cabeça, você pode estar numa turbulência lá fora, mas a hora que você entra em casa, a hora que você tira aquela roupa, que você fica à vontade, você mudou de ambiente, graças a Deus, estou na minha casa, agora eu estou bem. Mas se a pessoa chega assim, quando chega em casa, começa problema, falação, briga, cobrança, discussão, a pessoa perde aquilo que há de melhor, o desejo de estar com a família, de estar em casa. Amados, que Deus abençoe vocês. O casamento é o bom, é ótimo, depende de nós. Se alguém falar, mas depende de Deus, não. Depende de nós. Deus nos dá condição. Ele nos capacita. Deus não quer fazer por você, Ele quer que você faça, que você seja vitorioso. Ele te dá a vitória, mas através de você e não para você. Entendam bem isso. Através de você, Deus faz um casamento feliz. Ele não dá um casamento feliz para ninguém. Não existe isso. Casamento não é um produto, um objeto. Ele faz um casamento feliz através da sua vida, através da minha vida. Eu tenho que permitir Deus agir através de mim
para que o meu casamento seja bom. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria orar. Vamos fechar nossos olhos? Pai, nós te agradecemos por este momento, pelo privilégio que temos, ó Deus, de tratarmos de um assunto tão significativo para o Senhor. Deus, nós sabemos que a nossa família, os nossos cônjuges, ó Deus, são um presente que o Senhor nos deu para nos abençoar. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda, Senhor, as nossas vidas, os nossos filhos. Senhor, faça com que tenhamos, ó Deus, capacidade, ó Deus, para agirmos de modo que a nossa casa seja o melhor lugar para nós, ó Deus. Queremos, ó Deus, que a nossa casa seja um refúgio de paz, de segurança, de prazer. Faça com que isso aconteça, ó Deus, com a ação do Teu Espírito. Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. Ensina-nos, ó Deus, a participarmos desses milagres, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amados, não escrevi no Face só uma frasinha que eu escrevi. Quando nós adquirimos a consciência de que nos casamos com uma pessoa, e não somente com as qualidades da pessoa, aí nós amamos. Porque muitos se casam só com as qualidades. Aí vem os defeitos, mas não foi isso que eu casei. Não é assim. Nós casamos com uma pessoa e não com as qualidades da pessoa. Amém? Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé, por favor. Está orando pela vida do pastor, não é? Eu queria pedir, por favor, a Clarinha e o Cláudio entregasse uma lembrança, já que a irmã Raquel não está aqui, o senhor vai levar para ela, é para os dois, né? Fazer uma média ainda, né? Falar assim, ó. Cláudia e a Clarinha. A lembrança do pastor Noé. Desde já agradecer, viu? Vocês foram abençoados? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, te agradecemos pela vida do teu servo, te louvamos, ó Pai, pela palavra que o Senhor trouxe através dele para a nossa vida. Ó Deus, realmente que possamos, ó Deus, cada um de nós aqui, ó Deus, participar dos milagres do Senhor na vida do nosso cônjuge, no nosso casamento, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, ó Pai, que possamos fazer isso e que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações, Pai. Obrigado pela vida do teu servo, abençoa a vida dele, da sua esposa, irmã Raquel, dos seus filhos, continua usando ele com poder e com unção, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do teu servo, Pai. Em nome de Jesus. Amado, sabe por que Jesus compara o casamento com ele à igreja? Eu não posso sair sem falar isso. Porque são as duas alianças que é para sempre. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, rapidinho, só mais um recadinho. Depois nós temos ali uns petiscos ali, né? Um chá de café, chazinho de gengibre ali, né? De abacaxi que a Elza fez, maior carinho, tem umas bolachinhas ali para a gente ter comunhão, amém? Para a gente estar conversando. Tem alguns casais novos aqui, algumas visitas. Tem esse casal aqui que a Denise e o Marcos trouxeram. Como é o nome? Marisa e João. Mais algum casal novo que eu estou vendo aqui. Minha sobrinha está lá atrás. Nós convidamos o Ailton, nosso sobrinho, e a Priscila, tá? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Amém? Que mais? Só mais um recado. Dia 18 e 19, viu, Vera? Já tínhamos marcado dia 18 e 19 de outubro. Lembrando vocês aqui, isso vai ainda
sair as propagandas aí, folder, tudo mais. A irmã Márcia Torres e o esposo dela, William Torres, ela é psicoterapeuta familiar, ele é médico, eles vão estar aqui dia 18 e 19 de outubro. Dia 18 vão estar ministrando à noite para os casais aqui, todas as igrejas vão estar convidadas, vão estar sendo convidadas, e no domingo de manhã vão estar ministrando para a escola dominical. Amém? Eles trabalham com casais na IBAB, né? Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo. Tá? Casal uma bênção, ter ministrado para casais lá, então não percam. Tá? Já comece a anunciar, já comece a se programar, dia 18 e 19 de outubro. Amém? Amém? Vamos ficar em pé para estar encerrando. Sérgio, algum recado? Não? Amém? Senhor, te damos graças, te louvamos pelo teu sacrifício na cruz, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou. Ó Deus, o que, ó Pai, temos feito, ó Pai, com essa salvação? Ajuda-nos, ó Deus, a valorizarmos aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ó Pai, muito obrigado por esse sacrifício. Ajuda-nos, ó Pai, em nosso relacionamento como casal, eu e a Regina, ó Deus, e cada casal aqui, ó Deus amado, que possamos caminhar em obediência à Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz a cada dia. Ó Deus amado, que o Senhor esteja trabalhando realmente a cada dia em nossos corações. Ó Pai, possamos aprender realmente a felicidade do Senhor, com o Senhor em nosso casamento, com o Senhor transformando a água em vinho em nosso relacionamento, Pai. Em nome de Jesus nós louvamos, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pela misericórdia que o Senhor tem tido da nossa vida. Muito obrigado por essa noite, Pai, em nome de Jesus. Estamos encerrados, dê um abraço no seu cônjuge primeiro, viu?